E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Laide falando, estamos aqui com mais um vídeo, talvez o nosso vídeo mais importante rumo à iluminação, rumo à reforma íntima, que é o tema reforma íntima. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que é reforma íntima e mostrar que a maioria das pessoas estão fazendo a reforma íntima de forma errada, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Antes disso, eu vou responder com relação ao vídeo reencarnação. Meu querido Luanzinho mandou para mim falando, Laio, reencarnação é balela, porque o que, que acontece? Nós somos as nossas experiências, nossas memórias, o nosso conhecimento é o eu. Né? Então, se eu morri, mesmo que saia um espírito, mesmo que nasça um José depois, é o José, o eu morreu. Né? Então, a reencarnação meio que não vale de nada, porque o eu morreu. E eu vou falar sobre reforma íntima e já vou explicar isso que talvez ele entenda, tá? Então, eu vou trazer a reforma íntima, segundo o Freud, né, que ele fez o estudo lá e ele falou que nós somos três, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, 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 mas também serve. Mas aqui é o id, o ego e o superego, tá? Então são esses três. Então o id, o que ele chama de id é o eu superior, tá? Então nós estamos em busca desse. Esse daqui é a essência. Porém, Freud diz que o id, ele é um ser impulsivo, um ser que não tem controle, é um ser que é selvagem. Então esse é você, tá? Então isso que ele fala, tudo que ele fala sobre o id, na verdade é você. E o que que acontece? Como você é impulsivo, não tem controle e etc., nós criamos o superego, tá? E o que que o superego é? Superegos são tradições, são leis, são regras que nós criamos para controlar nós, o eu superior, sim. Então você cria várias barreiras para controlar o seu eu superior. E à medida que você vai controlando o seu eu superior, você vai criando a terceira, que é o ego. Né? Então você tem a essência, você tem as barreiras e você tem o produto final, que é o ego. Né? Então o que acontece? Eu estou dentro de uma igreja e aí eu discordo de alguma coisa que o padre, por exemplo, fala. Aí eu não vou questionar. Então, primeiro o id quer questionar, porque está errado, eu não concordo com isso. E aí, mas eu fico calado. Por quê? Porque pela tradição é uma como se fosse uma palestra, né, onde você não dá opinião. Então o que que acontece? Você não vai falar nada, então você vai ficar calado. Então o superego te controla e o ego seria isso, o resultado. Então você vai colocar aquela máscara, né, daquela personalidade daquele momento e consequentemente vai tomar ação, tá? Então você tem que ir destruindo esses egos, né? Você não é um produto, você não é fiscalizado, você é só você mesmo. E o que que acontece? Quando você fala que a morte é final, porque você é feito de memórias e conhecimento, você está falando do produto final do ego, né? Do que aí aqui o superego ele é composto de quê? Dos seus pais, né? Dos seus pais, dos seus tios, dos seus irmãos, da polícia, né? Das leis, da igreja, da religião, né? Então, tudo isso são os dogmas, são os conceitos que você vai colocando aqui, vai vedando e você vai se controlando. E quando alguém fala que você precisa fazer a reforma íntima, o que, que as pessoas fazem? Ao invés delas é, acabarem com os limites, simplesmente ampliar a sua mente, né, e despertar o eu interior, o eu superior, né, se iluminar, não, ela vai colocando barreiras, né? Então o fulano falou isso, o ciclano falou isso. Nossa, eu fico vendo as pessoas endeusando, as pessoas presas no que a pessoa disse, no que a pessoa falou, e aí ela não consegue dar um passo à frente. Porque quando ela quer falar, quando ela quer sentir, quando ela quer fazer, fulano não permite, fulano não deixa, só chega até aqui. E aí você fica preso dentro dos dogmas, preso dentro da doutrina, né? Então o que que acontece? E aí você está numa doutrina que você considera
boa, né, e tá acompanhando, mas só que aí você conhece uma outra que é mais expansiva. E aí o que que você começa a fazer? Você começa a substituir os dogmas, né? Ah, que é mais expansiva, aí você começa a ampliar mais a mente, mas ainda você está endeusando, né? Ainda assim você está colocando eles como controle, né? Eles como os ditadores da sua vida, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Lógico, você não vai perder o controle, sair fazendo qualquer maluquice na sua vida, mas a ideia é você ter o controle do seu ser, né? Então a melhor forma de você fazer isso, qualquer, vou te dar a dica aqui, é estar presente, tá? Presente. Então eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, eu estou falando, eu estou conversando, a cabeça tá trabalhando aqui dentro do que eu preciso dizer, né? Você vê que muitas das vezes você vive como um robô, vive como um zumbi, né? Onde você trabalha de forma automática, né? Você já faz aquilo tantas e tantas vezes que enquanto você está fazendo isso, sua cabeça está na lua, você faz duas, três coisas ao mesmo tempo e nunca está presente, né? Nunca é você que está ali, né? Então, se você se perguntar qual foi o aroma, né, de 10 minutos atrás, você não sabe, porque você não estava presente. Como é que está a sua respiração agora? Você está ofegante, né? Porque você está falando muito ou você está controlando ali a sua respiração? Então, tudo isso é você estar presente, né? O que que você pensou? Então, uma boa dica é você tentar ficar presente o máximo possível. Quando você chegar no final do dia, você, sei lá, fazer algumas anotações. Como foi seu dia, né? Que horas que você se desligou, que hora que você se perdeu, que hora que você entrou na Matrix, né? Então a ideia é você acordar, falar eu estou ciente, eu estou aqui e ir assim o dia inteiro. Já viu que quando você está fazendo algo novo, alguma coisa assim importante, a hora não passa porque você está presente e à medida que você vai se desligando, 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 o tempo voa. Por quê? Porque você simplesmente desligou e aí você não vê a hora passando, né? Então, quantas respirações você faz no dia, quantas batimento cardíaco, né? Você sente a sua pulsação, o braço, né? Quando às vezes aperta assim, aí você sente ali o sangue correndo, você está vivo, né? E muitas vezes não está. Está muito preso ao telemóvel, né? O celular, no caso, e fica preso em jogos, em vícios, em bebida, né? Então, a dica é esteja presente. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre vícios, né, para ajudar, mas o ideal é para quem ainda tem problemas mais sérios, né, de vícios, por exemplo, é tentar eliminar o vício, né? Se você não consegue eliminar o vício, quem dirá, né, chegar à iluminação, porque se você elimina as barreiras, por exemplo, e você tem um vício, você vai abraçar o vício de uma forma monstruosa, porque é aquilo que o seu eu quer, né? Então, você tem que eliminar isso para você poder ir quebrando as barreiras e ampliar cada vez mais a sua mente. Tá? Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu espero. Se qualquer coisa, eu faço o vídeo 2, né, para a gente poder conversar mais sobre isso, mas isso é muito importante, tá? Então, deixe aqui embaixo seu ponto de vista, fala o que, que você acha, se você está fazendo a reforma íntima, se você... Outro exemplo muito bom é quando você vai no estádio de futebol, para quem já foi aqui, né? Você tá lá no meio da torcida e todo mundo começa a xingar o juiz, né? Você não é de falar palavrão, você não é de ofender as pessoas e o sol tá indo embora. E simplesmente você começa a xingar e você entra numa fúria e você entra naquela vibração onde todos estão ali e isso é, né, o movimento, é a energia, né, é tudo fluindo ali para que você use essa máscara, né? Então ali pode, né? Então o seu id, de acordo com a força, com a energia que todos querem xingar, você vai para xingar, o superego fala assim, opa, não pode xingar. Quer dizer, você está no estádio de futebol, aqui pode. E aí o ego aproveita e vai, xinga, xinga, xinga. Tá? Então, isso são as máscaras que nós colocamos, né? Então, você é de um jeito em um lugar, de um jeito em outro, de jeito em outro, e é isso. Espero que gostem, deixe nos comentários se você está fazendo aí a real reforma íntima. É isso. Muito obrigado a todos e até mais!